Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, assim como tu adentraste aquele templo para examinar o que acontecia ali, cremos que o Senhor está aqui, examinando cada um de nós, examinando tudo o que fazemos, Senhor, quer seja de toda a nossa mente, força e coração, ou não. Ó Pai, que esta constatação nos traga profundo temor e tremor nesta hora. Nós sabemos que é o Senhor quem está testemunhando desta palavra nesta noite, e que esta palavra vem em primeiro lugar de Ti e não de mim. Ó Senhor, ajude-nos a darmos plenos ouvidos, plena atenção àquilo que o Teu Santo Espírito tem a nos dizer, e que tenhamos corações contritos, humildes, tementes, submissos à Tua voz nesta noite. Nós assim te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar. Os relatos sobre os quais nós meditaremos nesta noite, eles orbitam em torno daquela que era a grande e maior atração na cidade de Jerusalém. Quando Jesus adentrou as portas da cidade santa para celebrar a sua última Páscoa. Que atração era essa? O que trazia Jesus e os demais judeus de todos os cantos do Império Romano para Jerusalém naquela Páscoa? Ora, era o templo de Herodes. Este não era o mesmo templo construído pelo rei Salomão 900 anos antes, que foi destruído pelos babilônios.
Embora este templo que Jesus visitou tivesse as mesmas dimensões que aquele, com quase 15 andares de altura, e tão finamente acabado e decorado quanto a edificação de Salomão, inclusive tendo as paredes revestidas de ouro puro. Este não era o mesmo templo reconstruído pelo governador Zorobabel, quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia, isso aproximadamente 500 anos antes do que acabamos de ler. Templo este que também foi profanado e arrasado não pelos babilônios, mas pelos seleucidas. Este templo aqui foi erguido não por Salomão, nem por Zorobabel, mas por Herodes, um dos reis mais ambiciosos e sanguinários da história do povo de Israel. Um rei tanto amado como odiado pelo seu povo. Por quê? Por que Herodes era tanto amado como odiado? Bem, odiado porque ele não era um rei de ascendência pura. Ele não era um judeu puro, ele era um meio judeu, um idumeu, fruto de uma mistura entre judeus e edomitas, os povos vizinhos, e por isso mesmo tido como um rei ilegítimo, um rei impuro sobre a nação, e de quebra um aliado de César, um aliado do Império Romano, dos arqui-inimigos de Israel no primeiro século. Mas apesar de odiado, este era um homem também amado. Por quê? Bem, porque ele pôde devolver ao povo de Israel algo que eles muito apreciavam, algo do qual eles muito se orgulhavam, que era o seu templo, um templo belo, um templo pomposo, um templo reconstruído em Jerusalém, para onde os judeus poderiam peregrinar ano após ano, para celebrar as suas grandes festas. Então, parêntese, não há nada melhor para sanar a sua impopularidade ao governar um país do que mexer com o orgulho de uma nação. Herodes sabia disso, e todos os governantes astutos da história sabem muito bem disso. Pois bem, o templo de Herodes continha um santuário central, que foi completado em apenas 18 meses, isso cerca de 50 anos antes de Jesus tê-lo visitado, conforme descrito aqui em Marcos 11. Mas as obras no entorno do templo, no entorno do santuário, elas continuaram por décadas. Aliás, é provável, é certo, que quando Jesus visitou o templo, essas obras ainda estavam em andamento, as obras dos pátios e dos pórticos que cercavam este templo. Uma obra dimensionada aí de 300 a 460 metros de largura e comprimento, ou seja, cobrindo uma área de cerca de 138 mil metros quadrados. Isso é mais de 7 vezes maior que a área total de toda a extensão do lote aqui da catedral, ou seja, um negócio grande, imponente, pomposo. Os pátios internos, os mais próximos do templo, eles eram murados e eram reservados somente para os judeus, lembrando que só os sacerdotes podiam entrar no templo, mas só os judeus poderiam ficar no entorno, mais próximos do santuário. Este pátio interno que era murado e que continha alertas para que os não-judeus, os gentios, não avançassem, não ultrapassassem esse muro, sob pena, sob risco, até mesmo de morte, por apedrejamento. Mas os pátios externos, os que ficavam mais distantes no entorno do templo, esses deveriam ser reservados para quem? Segundo a palavra de Deus, lá em 1 Reis 8, lá em Isaías 56, deveriam estar reservados para os gentios, os não-judeus que quisessem adorar ao Deus de Israel. Mas quem estava ocupando esses pátios aqui nessa história? Os cambistas, os comerciantes, aqueles que movimentavam todo o aparato que servia para abastecer o templo. Lembre-se, os peregrinos judeus vinham de longe, não poderiam trazer os seus próprios animais para oferecerem sacrifício, então traziam o seu dinheiro na moeda dos seus locais de origem. Ao chegarem em Jerusalém, eles tinham que converter esta moeda, daí os cambistas à disposição ao redor do templo.
E tendo convertido a moeda, bem parte eles dariam como oferta para o templo, e parte eles usariam para comprar ovelhas, pombas, bois, para servirem de sacrifício no templo. E estima-se que em épocas como esta, quando Jesus chegou em Jerusalém, uma festa de Páscoa, até 255 mil ovelhas seriam vendidas e sacrificadas em uma única semana. Só ovelhas. Isso desconsiderando as pombas, para os judeus mais pobres, que não tinham dinheiro para comprar uma ovelha, e os bois. Em resumo, se você estivesse em Jerusalém, numa semana de Páscoa, na época em que Jesus adentrou a cidade santa, você veria uma cena e tanto, uma multidão indo e vindo deste templo, ao som do pregão dos cambistas, dos balconistas lá vendendo e negociando seus animais, balidos de ovelhas, e rolinhas, e bois, isso regado dos cânticos de Israel, de salvação, como o Salmo 118 que ouvimos na semana passada, e tudo isso movido pelo orgulho daquela nação, pelo seu templo e pelo seu Deus. Mas se você estivesse lá, o que você pensaria daquela cena toda? O que você acharia daquilo? Mas o mais importante, quando Jesus esteve lá, quando Jesus adentrou os átrios daquele templo, o que mais chamou a atenção dele? Mais importante, o que ele pensou de toda aquela atividade religiosa e comercial que orbitava em torno do templo? Jesus viu em tudo aquilo sinais de uma religião viva ou morta, de uma devoção frutífera ou infrutífera? Bem, para responder esta pergunta temos que estudar e refletir sobre o texto nesta noite. O texto perante nós, Marcos 11, 12 a 26. Se você fechou a sua Bíblia, volte a abri-la, mantenha os seus olhos no texto. Porque a lição desta noite é muito simples, e é esta: Jesus Cristo é o Senhor, que tanto condena a religiosidade morta e infrutífera, como também restaura a religiosidade ou a devoção viva e frutífera do seu povo. Como o texto nos ensina isso? Bem, em dois movimentos. O primeiro deles, dos versículos 12 a 21, é o movimento de condenação. A condenação de Jesus da religiosidade morta de Israel. Isso se dará de duas formas simbólicas. Primeiro, na maldição que ele proferiu sobre uma figueira, e na maldição que ele proferiu sobre os que estavam servindo ali no templo. O que uma coisa tem a ver com a outra, já já nós descobriremos. Mas o segundo movimento vai dos versículos 22 a 26, é o movimento em que Jesus dá uma lição, uma descrição sobre o que seria o contraste à religião morta de Israel, o que seria então a devoção viva e verdadeira que ele procurava no seu povo. Então é assim que o texto se divide e é assim que vamos refletir sobre ele nesta noite. Começando pelo primeiro movimento, a partir do versículo 12. Mantenha os olhos no texto comigo, por favor. Pois bem, o relato desta noite, ele começa no dia seguinte, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme descrita no início deste capítulo. Já meditamos sobre isso na semana passada, quando Jesus foi celebrado por uma multidão como o rei prometido, vindouro da casa de Davi. Hosana, bendito é o reino vindouro de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, é o que cantou o povo, reconhecendo e consagrando Jesus como seu rei. Mas a história da semana passada, conforme vimos no versículo 11, terminou no elemento de tensão, o contraste entre essa recepção calorosa de Jesus às portas de Jerusalém e uma frieza, um silêncio total, sepulcral, quando Jesus chegou às portas do templo.
e ninguém o recebeu, ninguém o reconheceu, já prenunciando o que estava por vir. Diz o versículo 11 que ao final daquele primeiro dia, Jesus pernoitou na cidade de Betânia, cidade próxima, com seus 12 discípulos, e então chegamos no versículo 12. No dia seguinte, antes de chegar novamente em Jerusalém, vemos Jesus fazendo algo que à primeira vista parece estranho. Pastor, que história é essa de Jesus amaldiçoando plantas? Ele não gostava de figueiras, ele tinha uma birra com figueiras. Que história é essa? História meio mesquinha, né? Jesus estava com fome, foi colher fruto de uma figueira, não achou e amaldiçoou a figueira. Uma coisa meio aleatória, meio estranha, não? Porém, o que Jesus fez aqui serve como uma espécie de parábola viva ou ato profético, denunciando a religião morta de Israel, a religião sem fruto, sem vida. Como é que a história nos mostra isso? Bem, diz que ele foi à procura de uma figueira, à beira do caminho, provavelmente, viu ali folhas, não encontrou fruto para comer, e então proferiu a maldição do versículo 14: ninguém mais coma de seu fruto. Por quê? Bem, sabe-se que na época da Páscoa, em Israel, isso entre os meses de março e abril, não era costumeiro encontrar figueiras com frutos maduros, plenos. As figueiras, lá para março, abril, elas começam a dar suas primeiras folhas, seus primeiros sinais de vida, e dão uns pequenos frutos, menos que maduros, porém muito saborosos, que seria uma espécie de prova ou antegosto dos frutos que virão no verão e no início do outono. Esses frutos mais maduros só chegariam lá para maio e junho, a colheita plena só viria entre agosto e outubro. Mas um bom judeu, um bom morador da Palestina saberia que se uma figueira não desse os seus primeiros frutos já para março e abril, havia algo de errado com aquela figueira. Se não houvesse nenhum tipo de fruto no pé, nem que miudinho, até março, abril, é sinal de que aquela figueira não daria fruto o resto do ano, ou porque ela estava doente, ou porque ela estava morta. Pois bem, diz o texto no versículo 13, que Jesus viu à distância uma figueira com folhas. Bem, se ela tinha folhas, era um sinal de vida, era para criar uma esperança, uma expectativa de que haveria alguns pequenos frutos. Se tinha vida para dar folha, deveria ter vida para dar fruto, não? E foi isso que Jesus fez, ele foi à procura da figueira para ver se ela tinha fruto. Mas qual não foi a surpresa de Jesus ao descobrir que só havia aparência de vida, só folhas na figueira, mas nada de fruto, resultando então na declaração do versículo 14. Jesus decretou aquela figueira morta, sem vida, ela não vai dar fruto, não, acabou, não espere mais nada dela. Mas de novo, pastor, o que isso está fazendo justamente aqui, neste momento da história? Bem, este juízo que Jesus proferiu sobre a figueira, e que foi confirmado no dia seguinte, notaram lá nos versículos 20 e 21? Pedro confirmando, constatando que o juízo foi executado, a figueira secou. Essa referência à figueira, nos versículos 12 a 14 e 20 a 21, servem de espécie de moldura deste relato. Esse juízo que Jesus decretou sobre a figueira é uma espécie de símbolo, ou parábola viva, ou ato profético de um outro juízo que Jesus proferiu contra o quê? Contra o templo em Jerusalém. No miolo desta passagem, os versículos 15 a 19, o juízo que ele proferiu sobre uma nação que tinha aparência de vida, mas que na verdade estava morta, sem fruto. Se você tem alguma dúvida a esse respeito, o que confirma esta tese é que a figueira, junto com a oliveira, era um dos dois símbolos nacionais de Israel.
Leia os profetas do Antigo Testamento e você verá os profetas descrevendo Israel ora como uma oliveira, ora como uma figueira. A ponte não poderia ser mais clara. Então o cenário está montado, por assim dizer, para a cena principal desta noite, que encontra-se nos versículos 15 a 19, aqui que vamos gastar a maior parte do nosso tempo nesta noite, neste outro juízo, nesta outra condenação que Jesus proferiu, não contra uma figueira, mas contra um templo, o templo de Jerusalém e tudo o que ele representava. E o que aconteceu? Diz o texto, versículo 15, que chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Deus ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Pois bem, imagine a cena. Jesus chegando cedo no dia seguinte com os seus discípulos, adentrando os pórticos do templo, andando por aqueles pátios, e o primeiro sinal era de vida, muita gente indo e vindo, muito som, muito barulho, folhas, tal qual as folhas da figueira. Mas Jesus queria saber mais, ele procurou mais naquela cena. Ele queria saber, apesar de todo aquele movimento, de toda aquela gente, de toda a pompa daquele templo, se de fato havia fruto, vida naquele lugar. Pois bem, a julgar pela reação de Jesus, o que ele fez e o que ele disse, ele encontrou esta vida? Ele encontrou o fruto esperado? Evidentemente não. A reação de Jesus ao que se passava no templo, no pátio do templo, revela aqui uma condenação dupla. São duas sentenças que Jesus profere aqui contra o templo e contra todos os que estavam servindo no templo. A primeira delas é a seguinte: os cambistas, os comerciantes e as autoridades de Israel que tinham permitido a presença deles naquele lugar, eles haviam corrompido ou desviado a finalidade do templo. Ao derrubar as mesas dos cambistas, ao expulsar os comerciantes do pátio do templo, entenda bem que Jesus não estava necessariamente condenando todo aquele sistema comercial e sacrificial. Até certo ponto, o que aqueles homens estavam fazendo ali era importante e necessário. Como é que os judeus poderiam comprar os seus sacrifícios sem que tivesse alguém ali para converter a sua moeda em moeda local? E como eles teriam o que oferecer em sacrifícios se não tivessem de quem comprar? Então, até certo ponto, a atividade deles ali era legítima. O problema é que o templo não servia somente, nem principalmente, para bancar a atividade daqueles homens. Mas para que serve um templo, gente? Para buscar a Deus, para adorar a Deus, para promover o encontro entre Deus e o seu povo, o que fica claro nas palavras de Jesus no início do versículo 17, quando ele diz: a minha casa. Jesus se apropria aqui do templo, diz: é meu, é minha casa. A minha casa serve para quê? Ele cita palavras aqui do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, uma promessa escatológica referente aos fins dos tempos, quando a casa de Deus, o templo de Deus, seria uma casa de oração, de encontro entre Deus e o seu povo, e não só entre Deus e o povo de Israel, mas entre Deus e todos os povos, inclusive os gentios, impedidos de se aproximar do templo, porque o pátio que deveria pertencer a eles estava ocupado. Por quem? Pelos cambistas, pelos comerciantes. Eles poderiam fazer tudo o que estavam fazendo fora dali, longe do pátio, deixando o acesso livre para os gentios. Não fizeram. Não fizeram. E assim desviaram o propósito daquele lugar. Mas há uma segunda condenação aqui, e é esta: além de ter desviado a finalidade do templo, os ocupantes daquele santuário haviam acobertado a sua própria corrupção
moral e espiritual. Isso fica claro na última parte do versículo 17, é a segunda parte da sentença, quando Jesus diz que eles transformaram aquele templo, casa de Deus, num covil de ladrões. Apesar de toda aquela movimentação, de toda aquela atividade e aparência religiosa, em nada ocultava aos olhos de Jesus a profunda corrupção moral e espiritual dos responsáveis pelo templo. E é por isso que Jesus repetiu palavras que outro profeta tinha proferido séculos antes, às portas deste mesmo templo. Jesus aqui saca palavras que nós já ouvimos esta noite, palavras vindas de Jeremias capítulo 7, palavras que Jeremias pregou contra o povo de Israel nas portas do templo. A história se repetindo quase 600 anos depois. O tempo passou, nada mudou no coração de Israel. Eles continuavam usando o templo como uma espécie de fachada religiosa para acobertar os seus pecados. E nós os ouvimos nesta noite: roubo, matança, adultério, idolatria. E achando que por estarem no templo e terem um templo, tudo iria bem. Jesus saca essas palavras lá de Jeremias capítulo 7, versículo 11, diz: a história está se repetindo, vocês ainda estão fazendo deste templo um covil de ladrões. E que imagem forte, não? O covil é o lugar não só onde o ladrão se esconde, mas onde ele guarda o fruto do seu roubo. É onde ele se vangloria. É o seu lugar de refúgio, de aconchego, de segurança. Que imagem forte, não? Vocês transformaram a casa de Deus no covil de vocês, ladrões. Mas que história é essa de ladrões? Pastor, que tipo de roubo esses homens cometeram aqui? Será que além de estarem vendendo animais e trocando moedas, eles também estavam lucrando em cima? Ganhando na margem? É isso? Talvez, não sabemos. Jesus não deixou isso claro aqui. Ele deixa claro em outros momentos do Evangelho de Marcos que os judeus estavam roubando a Deus de outra forma. Isso está lá no capítulo 7 de Marcos, quando Jesus condena os fariseus por transformarem a ajuda financeira que deviam aos pais em oferta para o templo. E assim roubavam os pais e roubavam de Deus, por não obedecerem a sua palavra. Talvez seja isso que ele tem em mente. Mas o que mais me convence é outro tipo de roubo. Sabe qual foi o principal roubo aqui? Os homens que estavam ocupando o pátio interno, ou melhor, o pátio externo, reservado para os gentios, estavam roubando dos gentios o acesso a Deus. E por impedirem os gentios de se achegarem a Deus e louvarem a Deus, eles estavam roubando de Deus a glória que lhe era devida pelos gentios. Ladrões de glória, querendo transformar a casa de Deus num lugar para a sua própria glória. Em outras palavras, em vez de servir como um facilitador para que as nações adorassem a Deus, a religião de Israel no templo estava servindo de impedimento e obstáculo para este fim, roubando de Deus a glória que lhe era devida pelas nações. Então agora você entende a reação de Jesus? Porque ele fez o que fez? Virando mesas de cambistas, expulsando comerciantes, impedindo a circulação de mercadoria naquele lugar. Você entende por que as pessoas ficaram maravilhadas? Quem é esse? Por que está fazendo isso? E você entende por que as autoridades do templo reagiram do jeito que reagiram? Está lá no versículo 18. Não bastasse tudo que já tinham roubado, ainda queriam roubar a vida de Jesus, tirar-lhe a vida, acrescentando aos seus crimes o crime de atentar contra o próprio Deus encarnado. Bem, o que tudo isso nos mostra nesta noite, meus irmãos e irmãs? E ouça com cuidado.
porque a aplicação não parece tão simples quanto à primeira vista. Há diferenças aqui sensíveis de contexto. Poderíamos fazer um simples ponto a ponto e dizer: Jesus não queria negociantes no seu templo, Jesus não quer negociantes na igreja. Seria uma boa aplicação. Me passou pela mente várias vezes ao ler esse texto ao longo da semana. Mas entenda que o templo era um lugar único, era um lugar central de culto, para onde os judeus iam todos os anos. Deus não tem mais um templo assim na terra, para onde todos devem ir. O Novo Testamento chama a igreja do seu templo, espalhada ao redor do mundo, onde quer que o povo de Deus estiver. 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está, fazendo morada. Os paralelos não são tão claros e nítidos, mas alguns princípios são muito válidos e importantes. E o principal deles é este: o que mais chama a atenção de Jesus na devoção ou na religião do seu povo? O que Jesus realmente procura na sua igreja? Prédios grandes e suntuosos, como aquele templo edificado por Herodes? É isso que Deus quer? Grandes concentrações de fiéis, grandes festas da fé, como aquela da Páscoa em Jerusalém? Muita atividade, muita movimentação religiosa em nome de Deus? E se isso chamasse a atenção de Deus, ele ficaria maravilhado com o que estava acontecendo ali em Jerusalém na Páscoa, quando Jesus chegou. Pergunta: há algo necessariamente de errado com qualquer uma dessas coisas? Prédios grandes e bonitos, concentrações de fiéis, grandes multidões se mobilizando para buscar a Deus. Há algo de necessariamente errado nisso tudo? Não, claro que não. Mas nenhuma dessas coisas, e nem todas elas juntas, representam algo que necessariamente agrade a Deus, que encha os olhos de Deus. Aliás, se há um grande alerta aqui nesta passagem, é o quanto estas coisas, prédios, festas, multidões e mobilizações, podem servir para acobertar a falta de vida espiritual no povo de Deus. O quanto tudo isso pode servir como uma espécie de cortina de fumaça para toda a podridão, imoralidade e idolatria enraizada no coração da própria igreja. Tanto quanto aconteceu com os líderes do templo em Jerusalém. Então, de novo, o que Deus procura no seu povo? Se nós cremos que Deus está aqui, eu creio nisso, você crê nisso? Que Deus está neste lugar, que Ele é a principal testemunha deste culto. Pergunta: o que Deus está procurando aqui? Qual é a resposta? Ele não quer folhas, Ele quer fruto. Não aparência de religião, mas vida espiritual. Como já dizia Jonathan Edwards, não são as cores e os cheiros da primavera que definem a colheita, mas sim os frutos. Os frutos. O que Deus está à procura na vida do seu povo? Fruto, vida, devoção, oração, piedade, santidade, que é a integridade, a consequência da oração. É isso que Deus quer. Somos esse povo ou não? O povo evangélico nesta nação é um povo conhecido pela sua piedade e pela sua integridade em oração? Ou será que todo esse movimento gospel, esse movimento evangélico brasileiro, que arrasta multidões, que movimenta milhões e bilhões de reais no país, na verdade,
não passa de um grande desvio dos propósitos de Deus, uma baita cortina de fumaça para a falta de vida, a falta de santidade e a falta de piedade verdadeira no coração da nação. É tudo um grande engano e nada mais. Algo para encher os olhos das pessoas, mas não os olhos de Deus. Um grande engano para aqueles que acham que estão vivos, quando na verdade estão mortos. E pior, o quanto estamos com tudo isso afastando aqueles que verdadeiramente querem buscar a Deus, que verdadeiramente querem um encontro com Deus, e assim estamos roubando as pessoas de terem um encontro com Deus e consequentemente estamos roubando de Deus a glória que lhe é devida. E qual será o fim de tudo isso, meus irmãos e irmãs? Sabe qual será o fim de tudo isso? Festas e fanfarra gospel, sem oração, sem piedade, sem santidade. Sabe no que isso vai dar? Juízo. Deus não tem compromisso com nada disso. Se Jesus julgou sua casa, o seu próprio templo em Jerusalém, Ele tem todo o direito de julgar a igreja evangélica neste país, que está fazendo exatamente a mesma coisa que Israel fez com o templo, transformando a casa de Deus, uma casa de oração, num covil de ladrões, ladrões de glória, da glória que pertence somente a Deus. Mas então, que tipo de devoção, pastor, realmente agrada a Deus? Que vida é essa que Jesus procura na sua igreja? Bem, é isso que mostra o restante do nosso texto, a partir dos versículos 22 até o 26. E talvez você tenha se perguntado qual é a conexão entre uma coisa e outra. De onde vem esta lição? Bem, se Jesus condena o templo por ter deixado de ser uma casa de oração em primeiro lugar, Jesus vai dar uma lição agora sobre oração. Se no templo só existia religião morta, bem, Jesus agora vai começar a descrever o que é uma religião viva e verdadeira, não só de aparência. Então, primeiro ele diz que esta devoção verdadeira, versículo 22, ela se expressa como? Numa fé simples e confiante em Deus, para quem nada é impossível. Ele disse no versículo 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Não é a primeira vez que ouvimos neste evangelho Jesus recomendando a fé. Você ainda se lembra da mulher com o fluxo de sangue? Marcos 5. Você ainda se lembra do cego Bartimeu? Marcos 10. Ambos curados por meio da sua fé. E não, você não precisa ter grande fé, você não precisa ter a fé do tamanho de uma montanha para ser atendido por Deus. Pode ser uma fé minúscula, michuruca também. Você se lembra de Marcos 9, do pai daquele menino endemoniado que procurou Jesus e disse: eu creio, Jesus, ajuda-me na minha pouca fé, minha falta de fé, me ajude a vencer minha incredulidade. E o que Jesus diz? Meu filho, volta outro dia quando você tiver mais fé, por favor. Não, ele olhou para aquele homem, viu que ele cria, e pela fé dele em Cristo, o seu menino foi liberto. Deus não está à procura de uma grande fé, Deus não está à procura de uma fé heróica, Ele está à procura de uma fé simples, uma fé confiante nele, até para fazer o que parece humanamente impossível aos nossos olhos. Olha o que ele disse no versículo 23, logo em seguida: pastor, que história é essa de orar para que montanhas se lancem no mar? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bem, antes que você vá para o pé da pedra bonita ou da pedra do recreio e comece a pedir que Deus lance essas pedras no mar, deixe-me explicar o que isso significa. A
Havia um provérbio entre os rabinos da época que descreviam o mover montanhas como algo quase que impossível para Deus fazer em resposta à oração. Era meio que na gradação, na escala de pedidos, o que você podia pedir de mais difícil, bem seria pedir para Deus mover uma montanha, para que ela fosse lançada no mar. Jesus está dizendo, se você crê em Deus, nem isso será impossível, porque para Deus não tem nada impossível, nada impossível para Deus. Então peça com fé. Ou talvez haja até algo mais sinistro aqui, porque Jesus não disse para os seus discípulos orarem para que Deus movesse qualquer monte. Jesus diz, eu lhes asseguro que se alguém disser este monte, talvez o Monte Sião, onde ficava o templo, talvez Jesus esteja dizendo, olha, se vocês acham que Deus não pode remover esse templo daqui e acabar com tudo isso, e é isso que eu vou fazer já, porque eu acabei de condenar tudo isso, é religião morta, não serve para mais nada, então peçam o que for, e eu farei. Pode pedir para Deus lançar esse monte no mar, eu farei. Versículo 24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, meus irmãos e irmãs, esta é a fé viva e verdadeira que Deus procura em seu povo, que você crê que Deus existe, que Ele recompensa os que o buscam de todo o coração, e se você traduz tudo isso em oração, porque senão, de que adianta crer que Deus que Deus existe, que Deus faz e acontece, se eu e você não orarmos? De que adianta crer, como os reformados creem, que Deus é soberano, todo-poderoso, onipotente, se isso não te faz dobrar os joelhos perante o trono da graça de Deus e clamar, venha o teu reino? Se Jesus mesmo prometeu nos conceder tudo o que lhe pedirmos, pergunta, por que não pedimos mais? Com mais frequência, com mais insistência, com mais ousadia? Por que Jesus balançaria esta promessa perante os nossos olhos? Só para nos atazanar? Só para nos provocar? Prometer que vai atender e depois não atender? Não! Se Ele fez uma promessa dessas, é porque Ele tem o firme compromisso de ouvir as súplicas do seu povo. Agora, não pense com isso que oração é um cheque em branco que você pode preencher até predatado para quando for, no valor que for. Não. Deus não nos está dando aqui um cheque branco para que Deus nos conceda qualquer coisa que quisermos, até aquilo que for contrário à sua vontade. Não. Mas de novo, por que Deus nos faria uma promessa dessas por meio do seu Filho, se Ele não tivesse a firme intenção de nos atender pela sua bondade, pela sua misericórdia e, acima de tudo, pela sua graça? Sim, meus irmãos, graça, pois sempre que Deus atende às nossas orações, não é porque você orou muito, não é porque você orou alto, não é porque você orou certo, é porque você orou com fé em Jesus Cristo, é só pela graça. Se Deus fosse responder às nossas orações pelos nossos méritos, o quanto, como, quando você orou, você nunca seria atendido. Graças a Deus que Ele não nos ouve, que Ele não nos responde com base nos méritos das nossas orações, que são poucas, fracas e infrequentes. Graças a Deus que Ele nos responde somente pela sua graça. É favor imerecido, independente de qualquer obra nossa. E que coisa maravilhosa, que você não precisa peregrinar por estes templos evangélicos e pagar os cambistas e comerciantes e vendilhões da fé que querem prometer as bênçãos de Deus a um alto preço. Você não precisa disso. As bênçãos de Deus são pela graça. Você não precisa pagar um centavo por elas, porque Cristo já pagou com o sangue dele no Calvário.
Então esqueça os vendilhões, esqueça os cambistas da fé. Eles um dia pagarão nas mãos de Deus, prestarão contas, porque são ladrões de glória e lucram com o culto a Deus. E ai deles se não se arrependerem logo. O preço já foi pago, meus irmãos. O sacrifício foi feito. Você não precisa trazer a arca, trazer a ovelha, trazer nada. O preço foi pago. Cristo pagou o preço para que você e eu pudéssemos nos aproximar do trono da graça com um coração limpo, uma consciência pura e plena ousadia de fé, para pedir o que você precisar para ter uma vida digna e piedosa na presença dEle. Sem nenhum sacrifício adicional. Agora entenda uma coisa: graça recebida é graça compartilhada. E por isso que Jesus termina como termina. Talvez você tenha se perguntado, por que termina assim? Bem, se é pela graça que recebemos, é de graça que damos, versículo 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Qual ela entre as duas coisas? É muito simples. Se pela graça somos recebidos na presença de Deus, se pela graça Deus nos atende, se pela graça Deus perdoa os nossos pecados, quem somos nós para reter o perdão daqueles que pecaram contra nós? Por acaso eles pecaram mais contra nós do que nós pecamos contra Deus? Por acaso a dívida deles é maior do que a que nós tínhamos com Deus? Não é. Não é. E você não precisa exigir nada mais, porque Cristo já ofereceu o preço completo no Calvário. Então pare de exigir dos outros o que Deus já cumpriu no Calvário. Eles não precisam sofrer nas suas mãos. A dívida foi paga. Crave-a nos pés do Calvário e libere logo o perdão. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou como resumiu o pastor Dave Harvey, pecadores perdoados perdoam pecados. Pecadores perdoados perdoam pecados. De graça recebemos, de graça damos, e Deus recebe toda a glória. Então esta é a fé que você tem exercitado em Deus? Sim ou não? Porque é esta fé que Deus está procurando hoje neste lugar. Uma fé simples e suplicante em oração, uma fé confiante e dependente de Deus para tudo que você precisar para a vida e para a piedade, mas também uma fé penitente e misericordiosa com aqueles que te ofenderam e que te lesaram. Porque senão, pasme, tudo que você faz aqui, toda a sua religiosidade aqui, pode ser nada mais que uma grande cortina de fumaça, uma grande fachada para esconder ou tentar esconder de Deus um coração duro, incrédulo, insubmisso e desobediente a Deus. Então nesta noite, tal qual aquele dia, quando Jesus adentrou a cidade de Jerusalém e adentrou os pátios do templo para examinar o que estava acontecendo ali, saiba, Jesus está aqui. Ele sempre está aqui. Antes mesmo de você chegar, Ele já estava aqui. E Ele continua aqui examinando cada mente, cada coração e cada vida neste lugar. E o que Ele espera, o que Ele procura? Grandes ofertas,
grandes sacrifícios? Não. O que Ele procura é um coração confiante nele, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Um coração suplicante a Ele, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai. E um coração penitente e misericordioso, que estende perdão, assim como nós recebemos perdão do Pai, pela graça dele que opera em nós. Pergunta: você tem um coração assim? É assim que você chega perante o trono da graça de Deus hoje? Você tem este coração? Se não, peça a Deus este coração. Ele está pronto para te dar este coração, porque o mesmo Jesus que condenou o templo foi aquele que seria condenado pelas autoridades do templo. É o mesmo que ofereceria sua vida em sacrifício substitutivo para que você pudesse se apresentar a Deus sem necessidade de templo, e sem necessidade de sacrifício, e sem necessidade de cambistas, comerciantes e negociantes da fé, para que você pudesse adentrar os portais eternos com uma consciência limpa, um coração puro e transformado, confiante no Senhor, dependente dele somente e pronto a perdoar, assim como Ele te perdoou no Calvário. Vamos orar. Ai de nós, Senhor, ai de nós, ai de mim, ai de mim, pois eu também sou um homem de lábios e de coração impuro, e vivo em meio a um povo de lábios e coração impuro. Ai de mim, Senhor, ai de todos nós aqui, pois nenhum de nós merece se apresentar a Ti. Ai de nós, Senhor, se o que temos feito neste lugar tem servido de fachada ou de cobertura para um coração endurecido, incrédulo, mesquinho. Ai de nós, Senhor, se temos confiado mais na nossa própria religiosidade, na nossa aparência de piedade, do que na Tua graça soberana e misericordiosa. Ai de nós, Senhor, permanecermos neste estado vil, condenado pelo Teu Filho quando Ele adentrou aquele templo. Ai de nós, Senhor, resistirmos àquilo que o Senhor está nos falando nesta noite. Ai de nós, ai de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, um pecador. Limpa-me, Senhor. Purifica-me, ó Deus. E mais branco que a neve serei. Lava-me no sangue do Teu Filho. Cobre-me da justiça de Jesus Cristo, o único caminho para Ti, o único que nos pode tornar aceitáveis aos Teus olhos e recomendáveis a Ti. Ó Pai, perdoe-nos a nossa falta de fé, a nossa falta de oração, a nossa falta de perdão, a nossa falta de tudo, pois em nós só há falta, mas em Ti, ó, em Ti, a plenitude e abundância de graça, de misericórdia, de perdão, de virtude. Vem nos socorrer, Senhor. Vem nos socorrer nesta noite, te pedimos. Vem nos convencer e nos converter dos nossos maus caminhos, para que quando o Senhor voltar, ou quando formos promovidos à Tua presença, ó Senhor, não sejamos rechaçados, não sejamos condenados como aquela geração no templo,
mas que o Senhor encontre em nós o fruto da tua graça, o fruto da ação do teu Santo Espírito em nós, corações transformados, corações quebrantados, joelhos dobrados, uma fé sincera e verdadeira. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia do povo que aqui se reúne, ó Pai, para que nós tampouco nos contentemos com uma aparência religiosa. Entendamos, Senhor, que nada disso pode substituir ou tomar o lugar de um coração verdadeiramente convertido a Ti. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que se dizem filhos Teus, filhas Tuas nesta terra, igrejas cheias, lotadas, abarrotadas de gente e movimento de toda sorte, mas que aos Teus olhos estão mortos, mortos em seus delitos e pecados. Ó Pai, sopra vida nova e vida verdadeira sobre esses ossos mortos, eu te peço. Vivifica a Tua igreja, limpa a Tua igreja nessa nação, para que ela viva de fato, não só de aparência, mas que ela viva de joelhos na Tua presença, clamando por perdão, por misericórdia, por santidade e piedade. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que transformaram o culto a Ti em negócio e não sabem, Senhor, o juízo que estão invocando sobre as suas cabeças e o mal que fazem à Tua igreja. Tem misericórdia deles, Senhor, enquanto ainda houver tempo para arrependimento, para esses falsos mestres, suas falsas doutrinas, suas falsas práticas e seus falsos evangelhos de prosperidade. Tem misericórdia de todos aqueles que se deixam enganar por esses homens maus. Resgate-os, Senhor, pelo poder do Teu evangelho, eu te peço. O único evangelho verdadeiro que salva, o evangelho do Calvário, o evangelho que diz que está consumado, foi pago, não há mais sacrifício necessário, não há valor a ser entregue, só a rendição da nossa vida, Tua, Senhor. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Senhor. E enquanto aprouver a Ti manter esta casa de pé, que ela seja fiel a Ti, Senhor, que esta seja uma casa viva, frutífera, não apenas com aparência de vida, mas com fruto vivo e verdadeiro, pela Tua graça e para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós assim te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.